Graças a Deus, meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Agradecido estou ao Senhor por mais este culto que o Senhor nos proporciona. Graças a Deus, todas as quartas, nós estamos, irmãos, chegando na tua casa através desse culto online. Eu quero te convidar para estarmos orando ao Senhor e dando início a esta reunião. Deus bendito e santo, te louvamos, meu Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nos concede, Senhor, esse dia, para que juntos possamos glorificar o teu nome. O teu filho, a tua filha, que neste momento conosco, ó Deus, se prepara para mais este momento contigo. Ó Deus, fica conosco nesses minutos, Senhor, que estaremos rendendo a Ti um culto de adoração. Fala aos nossos corações, toca poderosamente em cada vida, opera maravilhas e milagres, Senhor. Ó Deus, salva almas, faça, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer por nós, Senhor. Pedimos a Tua bênção, abençoa a cada vida poderosamente. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Trabalhadores do Evangelho, então ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar. Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus, Ele nos dá vigor, nos dá alegria, nos dá esperança, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está do nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão
para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, seu povo vamos ter. O Salvador do céu baixando pra nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluias! Glórias ao nosso Deus, louvado seja o Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler, irmãos, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele domingo, primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos ao lado, de sorte que os discípulos alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Jesus amado, Deus eterno, Jesus querido, essa paz que sentimos no nosso coração, lida pela Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, nós te agradecemos. Sabemos que Tu tens deixado o Espírito Santo conosco, Jesus. E isso nos permite, Senhor, ó meu Deus, sentir a Tua presença neste local. Ó Jesus, sabemos que Tu estás presente. Nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, Senhor. Continua pelo Teu Espírito Santo que Tu tens nos dado como nosso Consolador. Ó Deus, na direção desse culto, Senhor, abençoa a palavra, fala conosco, faz, meu Deus, milagres esta noite. Salva a alma, Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso culto de gratidão a Ti. Nós oramos e Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Situações difíceis vem pra me impedir de caminhar. Muitos tentam me abater, fazendo acusações, impedindo o meu crescer. A multidão está ao meu redor. Lutas e provações
continuar. Se com Cristo estou, dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Vou continuar com meu Deus. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou desistir. Não vou desistir. Estou aqui para te adorar, ó Deus da glória, dar o meu melhor em gratidão por seres quem és. Estou aqui para te dizer que tu és santo, majestade minha inigualável é o Senhor, é o Senhor. Estou aqui para te adorar, ó Deus da glória, dar o meu melhor em gratidão por seres quem és. Estou aqui. Tu és santo Deus, Para te tu és dizer santo que tu és Deus, santo, tu és santo Deus, tu és santo Deus, majestade é o Senhor. Não há Outro igual a ti, que sonda toda a terra com amor, antes do início e depois do fim. Pois és a eternidade, quero então me derramar, para erguer louvor a ti, meu Rei, poderoso e forte. Do universo tu és o Deus, e tu estás assentado em um trono de glória cheio de poder. A terra será descanso dos teus pés, não posso imaginar
de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, e você vai. Aleluia. Aleluia. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Juntinho dele, a força dele se torna capaz. o amor Que o mundo não te deu, Jesus te dá. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus e ouvirmos um pouco das instruções do Senhor através da sua palavra. Nosso agradecimento ao nosso pastor Elias Camilo, por esta oportunidade franqueada. Agradecer a Deus pela sua vida, que está aí na sua casa, no seu aparelho celular, no trabalho, no trânsito, mas acompanhando a transmissão deste culto e agora da palavra de Deus. E eu te peço para não desconectar. Fique mais alguns minutos comigo, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 14 e o verso de número 26, que nos diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ainda quero compartilhar contigo um texto em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 3 e o verso de número 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Meus amados irmãos, são dois textos conhecidos dos estudantes da palavra de Deus, e Paulo, escrevendo à igreja de Corintos na sua primeira carta, falando a respeito do culto, ele mostra uma diversidade de ações, diversidade de talentos que até hoje nós temos nas nossas reuniões. Ele diz que quando nós nos ajuntamos, cada um de nós tem salmos, que são hinos que nós louvamos a Deus, outros têm doutrina, que fala a respeito da palavra do Senhor, outros têm revelações da palavra de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano,
outros têm língua, outros interpretação. E ele conclui dizendo: faça tudo para a edificação da igreja, edificação das nossas vidas. E quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que tudo quanto a gente fizer, faça de coração, não como para os homens, mas façam para o Senhor, porque nós receberemos o galardão. E eu identifico nesse texto que existem alguns tipos de crente no nosso meio, e é sobre isso que eu gostaria de comentar. Há uma carta de um periódico, de um jornal americano, e um frequentador da igreja, onde era publicado esse periódico, ele escreveu uma carta ao editor, e ele disse o seguinte: que eu tenho ido à igreja há 30 anos, e durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum sequer deles. Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. E essa carta iniciou uma controvérsia na coluna Cartas ao Editor, e para o prazer do editor-chefe do jornal, que por semanas foi recebendo e publicando cartas a respeito do assunto, até que alguém escreveu um contra-argumento e disse o seguinte: eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições, mas por minha vida, eu não consigo lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Esse texto eu trouxe para os nossos dias, para complementar a mensagem que nós queremos compartilhar com os irmãos neste momento. Qual é o propósito com o qual você tem chegado à igreja para oferecer um culto ao Senhor? Como é o porquê que você para ir cultuar a Deus? Quais são os motivos que te levam? O que você tem oferecido ao Senhor? E quando nós olhamos para isso, nós temos alguns propósitos na vida. Então eu acredito que todas as pessoas que acordam pela manhã e saem para trabalhar porque precisam pagar as suas contas ao final do mês. Algumas pessoas fazem festas de aniversário para celebrar a passagem de um ano para o outro, agradecendo a Deus por aquele ano que passou e agradecendo a Deus pelo ano que inicia. Outras pessoas tomam remédios para controlar algum mal, para sanar alguma enfermidade. Outras pessoas guardam dinheiro com alguns propósitos para comprar um carro, fazer uma viagem. Enfim, na vida tudo tem um propósito. E com Deus não é diferente. Mas existem alguns tipos de pessoas, assim como aquele que guarda o seu dinheiro, tem alguns que são mais ousados nas suas finanças, outros são mais retraídos, outros que gostam de fazer grandes festas, outros festas menores, mas existem tipos de pessoas e também existem alguns tipos de crentes. Nós encontramos, por exemplo, o crente que ele é completo em suas atitudes. O crente completo é aquele crente que ora, é aquele crente que prega, é aquele crente que adora, é aquele crente que não tem tempo ruim, se está chovendo, se está fazendo sol, ele quer estar na presença do Senhor, ele não depende só de estar no templo para oferecer um culto a Deus. O crente completo é aquele que tem comunhão com Deus em todos os momentos e em todos os lugares. O crente completo é aquele crente que ele não lê a palavra, mas ele medita nela de dia e de noite e pratica, tem as suas práticas na palavra de Deus.
O crente completo é aquele crente que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O crente completo é aquele crente que em tudo ele pede a direção do Senhor. O crente completo é aquele crente que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. O crente completo é aquele crente que anda segundo a palavra. O crente completo, você reconhece ele na rua, porque o seu semblante mostra e demonstra, reflete a glória de Deus na sua vida. O crente completo, ele não anda muitas das vezes de cabeça baixa, porque ele tem fé naquele que está o guiando em todas as coisas. O crente completo, meus amados irmãos, é aquele que acredita no Senhor, mesmo estando no deserto. O crente completo pode ser o exemplo de Daniel, que mesmo na cova dos leões, ele descansou. O crente completo é aquele como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mesmo indo para a fornalha, eles não fizeram a vontade do decreto do rei. Eles sabiam que Deus podia o livrar lá dentro, e se Deus não os livrasse, eles estariam na presença do Senhor da mesma maneira. Crente completo é como Abacuque, que olha toda a terra destruída, olha tudo aquilo que ele tinha dos seus amigos, as terras, as pessoas que estavam ali ao lado, eles olham tudo destruído, mas ele está ali arando a terra. E chega um momento que ele enxuga o suor, ele levanta a voz e fala: Senhor, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, ainda, Senhor, que a oliveira minta, que a malhada venha a ser arrebatada, ainda assim o Senhor pode encontrar um adorador. Essa é a característica de um crente completo. Crente completo, meus amados irmãos, é como Paulo e Silas, que quando estavam presos, quando eles foram levados à prisão, por expulsar o demônio de uma mulher que tinha adivinhações, estão presos, acorrentados. Quem sabe se não fossem crentes completos, eles poderiam olhar e reclamar da situação, quem sabe até falando, se nós não tivéssemos feito isso, não estaríamos aqui. Aonde que está Deus que não nos livrou dessa situação? Mas o crente completo, ainda que com as suas mãos amarradas, com os pés amarrados, trancados em celas, eles começaram a cantar hinos ao Senhor. Aleluia. Crente completo, meu amado irmão, minha amada irmã, é como a igreja que estava lá em Jerusalém e recebeu a notícia que Pedro estava preso. Eles poderiam até ir lá na frente das cadeias fazer passeata, tentar com advogados, desembargadores da época para soltar Pedro, mas eles escolheram procurar o Senhor dos Senhores, o advogado em excelência. Começaram a buscar a presença de Deus na casa. E enquanto eles buscavam a presença de Deus, Deus trouxe liberdade a Pedro. Aleluia. O crente completo, ele sempre está no processo da oração, confiando que o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou mesmo esperamos. Então, nesta noite, ou neste momento que você está assistindo, eu te convido a exercer um padrão de crente completo. O crente completo é aquele crente que ele não se mistura, que não se contamina. Daniel, um dia, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele colocou no seu coração que não deveria ter se alimentado do mesmo alimento que Faraó oferecia para os demais rapazes que estavam lá. Antes, ele escolheu uma dieta diferenciada. E enquanto os outros estavam comendo de tudo, estavam sentados à mesa do rei, à mesa do faraó, estava Daniel do outro lado, comendo uma dieta que não era das iguarias. Mas ele propôs no seu coração. Entenda uma coisa, não basta somente propor, não basta somente planejar. Se você não colocar em prática aquilo que você tem planejado e firmado um propósito com Deus. Muita gente às vezes fala, nós estamos agora chegando no final do ano, um ano difícil, um ano atípico, mas eu tenho certeza que quando chegou dezembro de 2019, ali nos últimos dias do ano, dia 30, 31, você tomou um caderninho e colocou os seus projetos, seus planos, e muitas coisas, quem sabe, não aconteceram, quem sabe elas não foram executadas.
da maneira que você esperava. Muita gente coloca lá que no ano seguinte você participaria de mais escolas dominical, oraria mais ao Senhor, faria a leitura da Bíblia durante um ano. Colocam-se propósitos e às vezes os propósitos não se cumprem. Mas Daniel, ele olhou aquela situação, ele firmou um propósito no seu coração de não se contaminar e ele colocou em prática e ele falou: só vou comer legumes e beber água. Eu te aconselho agora, neste momento, se você ainda tem um projeto, um propósito que ele não foi executado, que ele não aconteceu, ainda é tempo. Olhe para o Deus de Israel, olhe para o teu Deus e comece a exercer o papel de um crente completo. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 2, ele fala o seguinte: Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo, ele estava falando: Timóteo, você precisa ser exemplo. Você agora é uma referência por onde você passa. Entenda uma coisa, irmãos, o crente que é completo, que busca ser completo na presença de Deus, ele começa a se tornar referência. As pessoas olham para ele e falam: aquele homem, aquela mulher é referência na oração, é referência na palavra, é referência no modo de agir. E ele fala: seja exemplo na palavra. Então leia a palavra, pratique a palavra, pregue a palavra. Seja exemplo no trato, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trata aqueles que estão ao seu lado. Seja exemplo, Timóteo, no amor. Seja exemplo no espírito, na maneira de viver. Seja exemplo na fé e seja exemplo na pureza. E no verso 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem. Às vezes você pode não ter eloquência de pregador, às vezes você pode não saber manusear a palavra de Deus, mas muita gente está recebendo a palavra de Deus através das tuas atitudes. Então receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Mas eu falei do crente completo, mas também, meus amados irmãos, tem um segundo tipo de crente, aquele crente que fala: faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Tem crente que ele tem uma postura neste ambiente, no ambiente da igreja, mas do lado de fora a postura dele é diferente. Lá fora ele não tem características de um crente completo. Tem crente, meus amados irmãos, que aqui dentro ele é uma bênção. Ele canta afinadamente, ele às vezes até consegue passar uma imagem de santidade, mas da porta para fora da igreja, o trato dele é diferente. Às vezes, do lado de fora, as pessoas não conseguem nem identificá-lo como um cristão. Quem sabe, às vezes, ele é até um agente secreto de Deus. Uma pessoa que, quando está do lado de fora, não dá testemunho. Uma pessoa que, quando está do lado de fora, não mostra e não reflete a glória de Deus na sua vida. Esse daqui é aquele crente que diz: faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu falo. É interessante que esse crente, ele não tem intimidade com Deus, mas ele vive de uma aparência. Quando nós olhamos Mateus, no capítulo de número 15 e o verso de número 8, o Senhor, ele advertiu um povo que tinha as mesmas atitudes. E o Senhor falava o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. São homens que vivem de religiosidade. São homens que vivem seguindo uma regra que eles mesmos criaram.
São homens e mulheres que eles com os lábios expressam alguma coisa que pode até muitas das vezes enganar o homem que está aqui. Mas, meus amados irmãos, não engana Deus, porque Deus ele não sonda só os lábios, a palavra dos lábios, mas ele sonda a intenção do coração. Eu chamo a tua atenção através da palavra de Deus nessa noite. Cuidado com as tuas atitudes. Não seja mais um religioso que serve para tão somente seguir regras instituídas por homem. Mas a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, que seguem a sua palavra, que praticam a sua palavra, eles sim têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Meu amado irmão, tenha atenção nessa noite. Comece a praticar, como nós lemos em Colossenses. Não faça para que os homens vejam, mas faça para o Senhor. Porque aqui na terra você pode até receber um tapinha nas costas, pode receber até um galardão aqui na terra. Mas, irmãos, nós que somos crentes completos, nós estamos procurando o galardão que está esperando nas mansões celestiais. Me permita continuar. Há ainda um terceiro tipo de crente no nosso meio, que é o falso adorador. Pastor, existe isso no nosso meio? É aquele crente que ele só tem nome, ele só tem aparência, mas na verdade ele não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Mas como é isso, pastor? Mateus capítulo de número 7, o verso de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Quando o Senhor fala nunca vos conheci, no original ele está falando: eu nunca tive intimidade com você. Mas pastor, por que a gente vê algumas pessoas que pregam muito bonito, algumas pessoas que cantam muito bonito, que a igreja se alegra? Entendam uma coisa, meus irmãos, Deus ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela tem direção, a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E nós vemos aqui claramente o Senhor alertando a nossa geração. Muitos chegarão naquele dia falando: nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Mas me permita falar, eles podem até ter feitos, porque o demônio ele tem medo não do homem, mas ele tem medo do nome de Jesus. Os demônios ele temem ao nome de Jesus. Então quando chega alguém para orar por um enfermo, por um endemoniado, por uma pessoa que está precisando de oração, e quando levanta a mão e fala em nome de Jesus, o nome de Jesus nas esferas espirituais, eles movem os céus e movem a mão de Deus. Mas vão chegar muitos naquele dia e o Senhor falará: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Tem muito falso adorador, tem muito, mas pastor, tem aparência. A igreja, a Apocalipse fala de uma igreja que ela tinha aparência de quem estava viva, mas estava morta. Tinha aparência de alguém que glorificava a Deus, mas estava morta. Como é que está o teu estado nessa noite? Será que você é aquele adorador de fachada? Será que você adora aqui? Será que você glorifica aqui, mas lá fora o teu coração está desviado, está fora dos caminhos do Senhor? Esta palavra nessa noite vem como um alerta para a sua vida. Mas pastor, qual é destes que vão para o céu?
Com certeza, meus amados irmãos, e sem sombra de dúvida, a palavra de Deus nos mostra que o crente completo, ele vai herdar as mansões celestiais. A Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso de número 24, do cristão ou do homem que edificou a sua casa na rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o Senhor fala de dois homens que escolheram um terreno para construir as suas casas. Um olhou e falou, eu vou construir a minha casa na areia. O outro olhou e falou, eu vou construir a minha casa na rocha. Eu tenho total certeza que aquele que começou a edificar a sua casa na areia, ele teve muito mais facilidade de colocar os alicerces na areia. Ele não teve tanto que fazer tanta força para cavar buracos, para colocar os alicerces, os fundamentos. Mas aquele que escolheu construir a sua casa na rocha, ele levou muito mais tempo para construir a sua casa. Ele levou muitos mais dias e muito mais força para colocar os alicerces na rocha. Quem sabe alguém poderia até passar na frente das duas construções e alguém gritar para o homem que estava construindo a sua casa na rocha, falava, olha, você está com a obra atrasada, a tua casa está demorando muito para ser construída, porque o teu vizinho, ele já está terminando a sua casa, ele já fez o fundamento, já levantou as paredes, já está com o teto formado, já está fazendo o acabamento e você ainda está perfurando a rocha. Aleluia. Mas, irmãos, diz as Escrituras no verso de número 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E olha só que interessante, porque a mesma chuva que desce para o que edifica a casa na rocha, é a mesma chuva que desce para aquele que edifica a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Entenda uma coisa, meu irmão, você precisa fundamentar a tua construção, a tua vida cristã precisa estar fundamentada na rocha. A tua vida cristã não pode estar fundamentada na areia. Pastor, como é que funciona isso? Tem gente que está construindo a sua fé em homens. Tem gente que está construindo a sua fé baseada em placas de igrejas. Tem gente que está construindo a sua fé baseado em movimentos gospel, em movimentos religiosos, em movimentos novos testamentários, por aí. E quando vem os rios, vem a chuva, e derruba estas religiões que estão fundamentadas na areia, a tua casa vai também. E quantas pessoas decepcionadas com o homem, quantas pessoas saíram da casa do Senhor porque se decepcionaram com algumas atitudes humanas. Mas aquele que construiu a sua casa, a chuva veio e ele continuou firme. Os rios correram, mas continuou firme. Os ventos sopraram, ventos de alta velocidade sopraram, mas ele continuou firme. Todas essas atitudes aqui combateram aquela casa, estes elementos bateram contra a casa, mas tem um detalhe, para derrubar essa casa tem que derrubar a rocha junto. Para essa casa cair vai ter que arrancar a rocha. Mas a rocha, irmãos, ninguém tira ela do lugar.
Ninguém tira a rocha do lugar, porque essa rocha é Jesus. Ninguém muda, porque ela é inabalável. Então, se você construiu a tua fé baseada nesta palavra, pode ter certeza, o vento vai vir, a tempestade vai chegar, os rios passarão, mas tenha certeza, você não será abalado. Os que confiam no Senhor, eles vivem dessa maneira, eles não são abalados. Receba essa palavra nessa noite. Quem sabe você se decepcionou, quem sabe você está ouvindo essa mensagem na condução, na tua casa, no celular, quem sabe aí dentro do teu quarto, e você está com o coração ferido, machucado, porque em algum momento você se decepcionou com o homem, você se decepcionou com a religião, você se decepcionou com a igreja, e isso te afastou do Senhor. Eu quero te lembrar que a única rocha em que nós podemos construir a nossa casa é Jesus, e Jesus não te decepciona. Eu te pergunto nessa noite e responda para você, o que Jesus te fez para você se afastar? O que Jesus te fez para você colocar um ponto final na tua trajetória? Jesus nessa noite está te dizendo, é tempo de virar a página, de esquecer as coisas que passaram, e o Senhor tem coisas novas para te fazer. Quem sabe a tua casa, você olha para a tua casa espiritual e ela está no chão, derrubada por causa dos ventos, dos rios. Mas o Senhor está falando, ainda tem vaga para construir uma nova história, uma nova casa na rocha que é Jesus. Aleluia. Me permita concluir essa mensagem neste momento. Por que você está servindo a Deus? Qual o motivo que te levou a servir ao Senhor? Se você está assistindo essa programação e você começou a assisti-la com o propósito de adorar a Deus, então adore a Deus. Aleluia! A Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 16, o verso 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam presentes e vinde perante a Ele e adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Se você está assistindo essa programação e sente vontade de levantar a tua mão aí na tua casa e adorar a Deus, faça isso. Se você está com vontade de chorar na presença do Senhor, chore na presença do Senhor. Aleluia. Se você veio buscar ao Senhor por alguma causa, busque ao Senhor. Jeremias 29, verso 13, diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tem que começar aqui de dentro. Quando chega aqui nos lábios, quando você levanta as mãos, quando as lágrimas caem, é porque já nasceu dentro do coração. Se você está assistindo essa programação neste momento e quer buscar ao Senhor, agora é o momento. Busque ao Senhor. Se você resolveu assistir essa programação e você veio com o propósito de louvar a Deus, de cantar louvores ao Senhor, o salmista no Salmo 71 e no verso 23 ele diz, os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Você tem motivo para cantar hinos ao Senhor? Cante hinos ao Senhor. Pastor, já está tarde. Meu irmão, entra lá no teu quarto, tranca a porta e cante hinos que adorem ao nome do Senhor. Se você veio nesta noite aqui, se você está assistindo essa programação e surgiu no teu coração a vontade de abençoar alguém, abençoe essa pessoa. Pastor, a Bíblia diz, em Números no capítulo 23, verso 20, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Se você está sentindo neste momento, e quem sabe questionando a Deus, Senhor, será que eu devo abençoar alguém? Será que eu devo abençoar a obra missionária? Será que eu devo abençoar os necessitados? Será que eu devo abençoar a obra do Senhor? Abençoe. Se você sentiu, não é algo que veio do teu coração, mas é algo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Se você está assistindo essa programação e está aqui com o propósito de receber uma vitória, o salmista no Salmo de número 118 e o verso de número 15 diz, alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age
com poder. Eu quero te convidar a juntar a tua família e dar um brado de vitória ao Senhor, porque quem sabe é nesta noite que o tempo de cantar está chegando na tua vida. Se você sentiu e ouviu essa mensagem e viu que agora é tempo de reconciliação, se reconcilie com o Senhor. Mateus capítulo de número 24, capítulo de número 5 e o verso de número 24, diz: deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Se você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, a Bíblia diz: deixa aqui a tua oferta. Aleluia. Deixe aqui o teu sacrifício. Veja que o Senhor não está falando de tomar a Santa Ceia. Ele te ofereceu um culto. E você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixe aqui a tua oferta em cima do altar. Vai lá, se reconcilia com ele. E depois volte e ofereça o teu sacrifício. Quem sabe esta noite, através dessa palavra que está sendo pregada, lares estão sendo reconciliados. Quem sabe nesta noite o Senhor está falando ao teu coração: é tempo de pedir perdão. É tempo de deixar as coisas passadas, de fechar as feridas. E o Senhor coloca um bálsamo na tua ferida. É tempo de se reconciliar. E eu creio que depois dessa mensagem, famílias voltarão a sentar-se à mesa, voltarão a jantar juntos. Quem sabe hoje é dia de pedir pizza e colocar toda a família sentada para comer junto, porque é tempo de reconciliação. Escute a voz do Senhor. E eu concluo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o verso de número 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. E eu quero falar com você agora, que recebeu o link dessa programação, que algum amigo te mandou essa mensagem e falou: você precisa ouvir essa mensagem. Você precisa entender que tipo de crente você é. Você precisa entender qual é o tipo de cristão você é. E quem sabe você se enquadra naquele que eu comentei aqui, que saiu ferido. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão de pecados. Jesus hoje quer ter um momento íntimo com você, quer visitar a tua alma ferida. E se você, em algum momento, parou na sua fé, na sua caminhada cristã, Jesus está te dando uma nova oportunidade. Pastor, o que eu preciso fazer? Você pode digitar no nosso chat: eu quero Jesus. Mas quem sabe você recebeu este vídeo depois da programação, depois que já foi gravado, e você está assistindo a essa gravação. Jesus escolheu esse momento para visitar a tua alma. E você pode agora, onde você está, colocar a mão no teu coração e falar: Senhor, eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço as minhas falhas e os meus pecados. E eu quero ter um novo tempo, um novo começo contigo. Entregue a tua vida para Jesus. O céu é real, mas o inferno também é real. Mas Jesus hoje está te dando uma oportunidade e Ele te purifica através dessa palavra. Receba Jesus aí na sua casa, receba Jesus aí no teu trabalho, receba Jesus aí na tua escola, receba Jesus aonde você está. Ele quer te salvar nessa noite. Eu quero concluir este momento de palavra de Deus orando. Você já ouviu louvores, você já ouviu a ministração da palavra de Deus. Qual é o tipo de crente que você é? Aquele que é completo, aquele que só tem a fachada, ou aquele que não tem intimidade com Deus? Um mero religioso. Jesus deseja ter mais intimidade contigo.
Jesus deseja que você seja um cristão completo. Antes crescei na graça e crescei no conhecimento do Senhor. Receba essa palavra da parte de Deus. Se você puder, curve a sua cabeça agora. Feche os teus olhos e ore comigo. Amado Deus, justo Senhor, neste momento nós estamos aqui reunidos, ainda que distantes, mas como igreja, Senhor, esta programação está chegando a tantos lugares que eu não conheço. Mas Tu és um Deus onisciente, onipresente. Tu estás em todos os lugares e conhece a todos e todas as causas. Eu te peço nesse momento, visita o Teu filho, visita a Tua filha. Recebe este moço, essa moça que está agora, Senhor, reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, e buscam agora, Senhor, uma intimidade contigo e um novo recomeço. Escreve os seus nomes no livro da vida. Abençoa o meu irmão, Senhor, a minha irmã, que por algum motivo, por algum deslize, por alguma situação, ele parou e perdeu o propósito principal de ser um crente completo, de ser um crente, Senhor, que te adora, um crente que busca a Tua presença. Eu te peço agora, Senhor, nos ajuda a cada dia mais cumprir a Tua palavra, ser santo a cada dia mais, buscar a santificação, nos limpar a cada dia mais, para que alcancemos a estatura de varão perfeito. Nos faz prontos, ó Deus, para a Tua vida. Esse é o meu pedido, é a minha oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. E se puder, esteja conosco no próximo domingo, às 18h30, na rua Ricardo Cavaton, número 300. Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, estamos agradecidos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Deus por essa mensagem que acabamos de ouvir. Com certeza, Deus tem falado ao teu coração. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre, e juntos nós dizemos, amém. Que Deus te abençoe. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Aleluia! Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Cantando a O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?